seja bem-vindo à Live JR, que está de volta sempre trazendo um assunto interessante a você que nos acompanha pelo Jornal da Record, na Record TV e também em nossas redes sociais e ainda pelo site R7. Essa Live JR será transmitida também nesta sexta-feira às 6 da tarde pela Record News. Ao meu lado está a repórter especial do Jornal da Record, Cleisla Garcia. Boa tarde, Cleisla. Olá, Fará, é um prazer estar compartilhando mais essa live com você nesse assunto que talvez seja um dos mais importantes para os brasileiros nesse momento, né? Exatamente, praticamente não se fala em outra coisa. Vamos discutir aqui a questão da vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Para isso, nós convidamos dois especialistas no assunto. Vamos apresentar primeiro o Dr. Luiz Almeida, ele que é pesquisador da União Pro Vacina da USP. Dr. Luiz Almeida, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Olá, Fará, Cleisla, muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar ao lado também do professor Jamal, nosso próximo convidado. Exatamente, nos acompanha aqui, nos dá a honra da presença o Dr. Jamal Suleiman, médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Dr. Jamal, seja bem-vindo e obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo convite, vai ser uma honra participar com um pessoal tão especial para falar um assunto tão importante. Bom, e a gente não podia deixar de começar essa live convidando a você que nos acompanha a formular suas perguntas, enviar aí pelas redes sociais do Jornal da Record TV e pelo R7, para que os nossos convidados respondam suas dúvidas ao longo dessa live que começa a partir de agora. E vamos falar também, vamos começar discutindo a questão da Anvisa, que recebeu um pedido de uso emergencial para a vacina, a conhecida como Coronavac, aqui no Brasil. Vou começar com o senhor, doutor Luiz Almeida. Como é que o senhor recebe essa notícia, essa informação sobre o pedido de uso emergencial da vacina para que a gente possa iniciar essa campanha tão aguardada por muitos brasileiros? Realmente, Fará, com muita esperança, né, que agora finalmente a gente já tem a primeira que está sendo registrada para uso emergencial. Se fosse naquele uso já de realmente definitivo, a gente estaria respaldado pelo projeto de lei que em 72 horas a gente já teria a vacina. A gente sem pressa, mas tudo bem, agora vão ser só 10 dias aí, mas realmente, finalmente, agora vamos conseguir planejar. Mais importante do que ter a vacina é planejar a vacinação. Então, acho que é isso que é importante. Agora a gente já tem, pelo menos, como planejar fazer a vacinação aqui no Brasil. Doutor Jamal, o senhor também considera uma notícia auspiciosa esse pedido de uso emergencial da vacina pela Anvisa? Eu acho que é excepcional. A gente tem tudo para começar a tirar um pouco esse peso, né, que nos tem acompanhado nos últimos meses. É o pontapé, é o começo disso. Eu acho que a gente ainda não tem o que comemorar, porque a gente, com 200 mil mortes, não tem nem motivo para comemorar. Seria macabro, inclusive, isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante para que a gente possa proteger rapidamente um contingente muito grande de pessoas que estão vulneráveis, são suscetíveis, porque o vírus circula com uma violência, com uma velocidade muito alta. Então, eu acho que é uma grande notícia, é fundamental. A ciência deu mostras de que o investimento nela dá resultado. É isso aí. Cleisla. Doutor Jamal, a gente sabe que quem está no front está vendo que o tempo está se esgotando, né? A cada dia que passa a situação está piorando. E fala-se hoje num início de 50 milhões de doses e depois até 100 milhões, talvez até o final do ano. O senhor acha esse número ainda insignificante ou mesmo assim já é um bom começo? É possível que seja viável? O senhor acha que resolve um problema emergencial, de fato? A questão numérica a gente tem que ver na perspectiva da capacidade de produção. Primeiro, a gente tem uma vacina. Nós não vamos ficar com uma vacina só. E isto também é outro salto de qualidade da ciência. Porque quanto mais produtos voltados para o mesmo problema, melhor. Porque nesse cenário você pode, inclusive, hierarquizar quem deve se beneficiar mais de um ou de outro. Então, eu acho que aqui o que importa é que tenhamos a clareza de que precisamos ter vacina para todo mundo neste tempo. 12 meses, para ser bastante sincero, eu acho que é um tempo bastante razoável, desde que tenhamos a clareza como sociedade que nós precisamos nos proteger até que todos estejamos protegidos. Então,
O que eu estou querendo dizer com isso? Vai começar com profissionais de saúde, o que é, obviamente, uma coisa super importante. Não é porque nós somos melhores, é porque é um grupo prioritário, a gente precisa cuidar das outras pessoas. Na sequência, por idade. E aí, esta onda, ela vai demorar algum tempo para atingir todo mundo. Enquanto não atingir todo mundo, todos os que, inclusive, já tomaram a vacina precisam manter a guarda, não pode baixar a guarda. Então, eu acho que esta é a primeira mensagem que eu queria deixar muito claro aqui, porque quem está nos vendo e nos ouvindo precisa entender a importância do cuidado, mesmo com vacina. Doutor Luiz. Perfeito. Coro as palavras do professor Jamal. Cada vacina que vier, ela vai atender uma demanda específica. Então, a gente ficar brigando também isso de eficácia maior, eficácia menor, a vacina no congelador não vai resolver o problema de ninguém. Então, é vacinação aplicada, é vacinação, campanha de vacinação consciente, mostrando para as pessoas, olha, essa vacina é desse jeito, ela tem essa segurança, foi atestada e vai resolver esse problema. Então, por exemplo, se a gente conseguir realmente as vacinas da Pfizer, que tem aquele dito problema de ser transportada a menos 70 graus, ela pode muito bem atender cidades que têm capacidade de fazer esse armazenamento. A própria empresa também já deu soluções para alguns problemas disso, eles conseguem transportar até 5 mil, 10 mil em gelo seco, então tem várias alternativas para a gente conseguir. E aí cada vacina que chegar, não vai ser só a Coronavac que vai salvar a gente assim tão rápido, não vai ser só da Pfizer, não vai ser só de Oxford, são todas que vierem, a gente tem que fazer um plano muito bem feito para falar, olha, a gente consegue atender essa população com essa vacina. Essa da Coronavac é perfeita, quando for aprovada realmente, conseguir começar a utilizar, ela cai muito bem na nossa malha de distribuição das vacinas e a gente vai conseguir atingir populações um pouco mais distantes. Então, cada uma vai atender demandas específicas, claro, sempre respeitando a prioridade dos grupos, e aí a gente vai conseguir, ao longo de 2021, 2022, fazer essa campanha muito bem feita, que o Brasil realmente é um exemplo de campanha de vacinação para o mundo inteiro. Agora, doutor Luiz, o senhor citou a vacina da Pfizer, por exemplo, e parece que essa vacina especificamente necessita de condições especiais para armazenamento no que diz a temperatura. A minha pergunta para os senhores, o Brasil tem condições de infraestrutura para receber e armazenar essa vacina e aproveitá-la para imunizar a população? Ou corre o risco aí de se perder, de se estragar o produto? Por isso que a gente precisa pensar muito bem aonde que a gente vai conseguir levar essas vacinas. A gente poderia estar fazendo já acordos com universidades têm muito desses freezers, a gente poderia pedir, não sei se é até viável fazer isso, mas seria muito interessante, professores da Unicamp, inclusive, já estão falando, olha, a gente tem esses freezers menos 80, a gente consegue armazenar essas vacinas. A gente usa o nosso freezer para um outro propósito, para armazenar amostras, armazenamento de células, bactérias, vírus, mas a gente pode utilizar a CD para esse uso emergencial. Então, de novo, para tudo tem solução. É um problema? É um problema, mas não é porque é um problema que a gente vai largar a mão de uma demanda tão urgente que a gente tem, como são de vacinas. Então, qualquer dose, seja 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, são essenciais para a gente ir resolvendo esse quebra-cabeça de todo esse problema. Então, por mais que ela tenha esse problema, a gente não vai conseguir entregar ela no postinho de saúde, por exemplo, ali da esquina de todas as cidades. Mas em grandes capitais, em cidades que têm universidades, que têm esses freezers, perfeitamente a gente pode só, com conversa muito boa, a gente consegue resolver esse problema logístico. Doutor Jamal. Eu acho que o Luiz deu a resposta, que é isso aí. A gente, no momento, tem vacinas com desenhos distintos, inclusive. Eu acho que começa por esse primeiro desenho, né? Uma vacina de vírus inativo é uma vacina de baixíssima probabilidade de evento adverso. O evento adverso mais comum nesse tipo de vacina é dor no local da aplicação, uma febre que demora pouco tempo e desaparece, resolve simples com alguns antitérmicos, enfim. Esse tipo de coisa, por exemplo, é importante. O Brasil, a gente tem que ressaltar, tem um dos maiores e melhores programas de imunização em massa do planeta, né? Então, é um ganho do SUS. Quem fez isso chama-se Sistema Único de Saúde.
Tem também, dentro desse mesmo projeto, desse mesmo programa, um sistema de vigilância de eventos adversos. Então, não é um... Quando a gente está falando isso, e a gente tem que ressaltar, porque, de repente, passou a ser uma coisa... existe uma tentativa de desmonte dessas estruturas que são as que funcionam, que são perfeitas, enfim. Então, a gente tem uma rede ampla de salas de vacina no país inteiro. Obviamente, essas salas de vacina, e é por causa disso que a gente consegue reduzir as doenças imunopreveníveis. Então, para algumas vacinas, como o Luiz falou, que precisam de armazenagem em baixíssimas temperaturas, é um problema? Sim, é um problema. É intransponível? Absolutamente. Então, em grandes centros urbanos, onde você tem uma rede de laboratório... Hoje, qualquer laboratório tem um freezer a menos 70. Então, assim, armazena amostras biológicas. Obviamente, a gente não tem uma capacidade de produção de freezer a menos 70. Se você pedir 100 mil freezers para amanhã, não vai ter. Né? Isso é fato. Mas a gente pode criar estruturas, por exemplo, isso pode ser armazenado em gelo seco. Em grandes centros urbanos, acesso a gelo seco é fácil. Não é fácil em áreas ribeirinhas, no interior do Brasil, mas aí você usa outro tipo de vacina. Então, eu acho que a rede, desde que tenha um programa estruturado, como sempre foi, e que a gente tenha vontade política de resolver o problema sem colocar casca de banana no meio do caminho, que é o que todos nós queremos, diga-se, nós vamos resolver esse problema. Eu acho que o ponto central não é esse. A logística impacta, não tem dúvida, não estou desqualificando, mas ela não é intransponível. Ela é difícil, mas não é intransponível. Cleisla. Doutor Luiz, eu queria saber, é uma pergunta simples, porque as pessoas estão com dúvidas também muito simples com relação às vacinas. Quando nós estamos em um país que mistura tipos de vacina com vírus inativo, vírus ativo, isso não pode causar algum problema, né, de região, de número de doses, uma variação? Quer dizer, isso não tem nenhum inconveniente, porque a gente está vendo alguns países tentar fazer essa imunização com apenas um tipo de vacina. Eu queria que o senhor me explicasse melhor sobre isso. Na verdade, a gente não vai ter um cartel para cada pessoa escolher que vacina que vai tomar. Não vai funcionar assim. No Reino Unido, eles já estão aplicando 2 vacinas diferentes, mas não na mesma população. Então, são regiões diferentes que são atendidas por vacinas diferentes, que é o que a gente acabou realmente de falar aqui, e o Jamal completou perfeitamente. A gente vai ter para resolver soluções de regiões diferentes. Então, não vai ser que eu vou tomar a primeira dose da Coronavac e a segunda dose eu vou tomar da Pfizer. Pode ser acontecer isso desde que a gente tenha estudos. Então, nesse primeiro momento, não vai acontecer, porque a gente não tem a certeza científica respaldada que, olha, tomar uma dose de uma ou tomar a dose de outra é segura. Talvez, em um momento que saia realmente do controle, a gente teria que fazer esse estudo e comprovar que pode ser seguro fazer essa vacinação e vai ter que analisar a eficácia, tudo isso. Mas, por enquanto, o que vai acontecer, se a gente tiver mais de uma vacina, tomara que sim, é que daí vai atender determinada população com um lote de vacina, com a vacina Y. Outro lote de vacina, da vacina X, vai para outra população. Então, não vai haver essa mistura, não é recomendável que aconteça essa mistura agora. E aí, isso para pegar o gancho dos efeitos colaterais graves da vacina, acho que o maior efeito colateral das vacinas é causar adultos, causar cabelo branco na gente, causar com que a gente consiga ver nossos filhos, nossos netos crescendo. Então, isso, segurança, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela foi já testada e retestada por pessoas extremamente profissionais, por pessoas, independente de partido político, independente de estar vinculado ou não a empresas, e pessoas que dedicaram a vida inteira quase estudando sobre isso. Então, só vai passar realmente por todas essas agências alguma vacina que é segura, porque inclusive essas pessoas que autorizam também vão tomar. Então, olha só, aquilo, ninguém vai autorizar uma coisa que não é segura, minimamente segura para a população. Então é isso, essas doses vão chegar para cada diferente, a gente vai ter uma mistura, mas a gente tem a estrutura do DataSUS, que vai lá cadastrar, olha, Luiz Gustavo foi no dia tal, tomou a Coronavac, claro, ele tem que vir tomar no outro dia a Coronavac, claro. Se eu for num outro posto e falar, eu quero tomar, a gente já consegue detectar isso e falar, não, você já tomou, não vai tomar essa outra aqui não é assim, a gente não vai desperdiçar dose nenhuma
nessa campanha que está tão escasso vacinas que a gente está precisando. Luiz, só mais um adendo. E se a pessoa, isso pode ser até o Dr. Jamal também que pode responder, se eles não respeitarem esse prazo de 21 dias ou não tomar a segunda dose, Dr. Jamal, essa pessoa vai estar menos imunizada? Porque há hoje uma grande discussão no mundo também sobre a necessidade da segunda dose, inclusive com uma pesquisadora brasileira de Oxford, de que a segunda dose não seria necessária. Qual que é a sua opinião sobre isso, a opinião de vocês? Cleisla, deixa eu só complementar aqui. Um tipo de dúvida também é o seguinte, a pessoa toma a primeira dose hoje, teoricamente teria que tomar a segunda dose em 21 dias, mas nesse período a pessoa viaja, precisa viajar e tem que saber se na região para onde vai terá a vacina disponível. Como é que ficam esses detalhes sobre campanha de vacinação? Bom, primeiro, o Luiz chamou a atenção que é uma coisa que pouca gente sabe, principalmente os que andam desconstruindo a importância da vacina, né? A informação sobre que vacina você tomou, onde você tomou, quem aplicou e qual é o número desse lote, ela fica no DataSUS. Então, as pessoas começam a falar coisas que elas não têm ideia de como esse processo funciona. As salas de vacina são um dos espaços dentro do sistema de saúde mais bem controlados. Primeiro ponto, que a gente precisa deixar isso muito claro. Vai daí que a vacina para corona não é a primeira vacina que tem que ser tomada em mais de uma dose. Tem outras vacinas, por exemplo, vacina de hepatite B são 3 doses. Uhum. Vacina para HPV, 3 doses. Qual é o tempo? O tempo é a ciência que diz. Esses primeiros ensaios, eles estão desenhados para poucas semanas de intervalo. O nome disso chama-se booster. Booster é alguma coisa que você dá como se fosse um reforço, porque a gente está aprendendo em relação ao corona como é o tipo de resposta que as pessoas vão produzir. Vacina produz uma resposta de célula B, que é a imunoglobulina. Então, em tese, você faria uma produção de substâncias, anticorpos, para te proteger quando você fosse exposto ao agente. Essa seria a primeira função de uma vacina. Outra função, que aí é um outro benefício, Coronavac deu 100% nesta amostra. Essa amostra tem algumas características, a gente precisa entender. Porque, de verdade, não existe nenhum produto que dê 100%. Isso é o nosso objeto do desejo. A gente vive atrás dos 100%. Mas não dá, porque as pessoas são diferentes, né? Então, nesta amostra deu 100%, e essa amostra a gente precisa considerar que são profissionais da área de saúde que estão familiarizados com equipamentos de proteção individual. Logo, eles já se protegem de maneira rotineira. Vai daí que provavelmente foi por conta disso que demorou, inclusive, para você analisar os dados de eficácia dele. Então, isto posto, o que a gente tem que entender? Que a gente vai chegar no momento em que você vai ter todos esses produtos disponíveis para você se proteger, desde que você tome num tempo. Hoje são 3 semanas, mas amanhã pode ser que sejam 6 semanas, pode ser que sejam 12 semanas, porque a gente continua estudando este fenômeno. Eu só queria lembrar que se você espaçar mais tempo numa emergência sanitária, porque você tem que olhar a imunização sob 2 perspectivas, a sua pessoal e a da comunidade. Tá? A sua pessoal, qual é? É você não ficar, quando você estiver exposto, não se infectar. Se você se infectar, você não ter uma forma grave. Essa é sua. Mas na perspectiva da comunidade, que é o que nos interessa também, quebrar a cadeia de transmissão de tal forma que a comunidade esteja protegida. Então, eu estando protegido, eu protejo o resto da comunidade de tal forma que o vírus não encontre pessoas suscetíveis. Se ele não encontra, vírus precisa de humano. Se ele não encontra, ele não infecta, vai ficar restrito a um determinado pedaço. Isto posto, se eu colocar num tempo maior, dentro da emergência sanitária, eu tenho 1 milhão de doses. Para imunizar 1 milhão de pessoas? Não, para imunizar 500 mil pessoas, tá certo? Se eu espaçar o tempo e a minha linha de produção for
2 milhões ou 1 milhão por mês, eu consigo contemplar um número maior de pessoas. Isso é lucro. Desde que a informação gerada, que eu disse antes, ok, eu diminuo o número de pessoas infectadas quando eu dou a primeira dose. Eu espaço esse intervalo, eu posso imunizar mais gente. Isso é lucro. No momento que a gente está vivendo, essa resposta nos interessa. Ela não é um mal em si. E ela vai ser construída, e é isso que eu acho que a gente tem que ter clareza. Só para encerrar, eu sei que é muito comprido, mas não é não dá para falar sim ou não, porque senão fica truncado. O que acontece aqui? À medida que a gente vai conhecendo este processo, a gente pode espaçar o tempo. Isso é bom. Então, por isso que eu tenho dito, nós precisamos ter um pouco mais de resiliência. Eu sei que é muito difícil pedir isso, mas a gente está trabalhando e que tem falado, por favor, não aglomerem, não aglomerem, não aglomerem. A gente está um tempão e agora nessa onda, a gente está exausto, mas nem por isso a gente disse, vou para casa, não vou cuidar de você. O nome disso é resiliência. Assim, você fez, e agora nós estamos aqui, vamos cuidar de você, né? Não estamos aqui para julgar. Resiliência. Tenha um pouco de paciência. Ponto. Doutor Luiz, o senhor quer acrescentar algo em torno dessa resposta? É sempre bom ouvir, acho que a voz insana da experiência, né? Momentos, né? Então, fiquei maravilhado realmente com a fala. Eu só queria chamar a atenção de novo para o poder que a gente tem do SUS, de falar de doses, mas a gente tem que pensar em quanto a gente consegue aplicar essas doses também. Eu fiz um levantamento recentemente de como que a gente se portou, como que o SUS se portou durante a campanha de vacinação da gripe do ano passado, que ela começou em março e terminou em junho para os grupos prioritários, tá? Então, a gente já estava vivendo uma pandemia e a gente conseguiu vacinar 54 milhões de brasileiros em 100 dias. Isso quer dizer, mais ou menos, que a gente conseguiu vacinar 540 mil pessoas por dia. Os Estados Unidos, que estão começando a vacinação, começaram ali no final do ano passado, no começo eles estavam patinando para vacinar 100 mil pessoas. Estão conseguindo vacinar agora mais ou menos 300 mil pessoas. Nesse ritmo que eles estão desesperados, eles vão demorar 2 anos e meio para dar uma dose para metade da população, mais ou menos. Então, o Brasil, fazendo um esforço maior do que ele já fez, do que ele já sabe fazer com a campanha da gripe, comparando com esses números da campanha da gripe, a gente é capaz de vacinar muito mais pessoas mais rápido se tiver as doses. Então, de novo, é uma coisa, outra coisa, né? Então, é uma coisa a gente ter as vacinas disponíveis, a gente fez esse feito homérico que a gente faz todos os anos de vacinar esse tanto de pessoas, porque as doses estavam lá disponíveis, tanto na Secretaria de Saúde, estadual, municipal, estavam tudo muito bem certinho, muito bem engajado. Se a gente conseguir fazer isso, de realmente, talvez no começo a gente não tem esse ritmo porque a gente não tem as doses, mas a partir do momento que as doses não for um impeditivo para a gente vacinar as pessoas, esse número vai ser muito rápido. Então, aí, por isso, a gente vai continuar vacinando em 2021, talvez 2022, mas a partir do momento que a gente tiver as doses da vacina, não vai ser como os outros países que as vacinas vão ficar paradas ali, não. A gente vai distribuir isso de uma forma muito rápida. Bom, nós já temos aqui perguntas chegando aqui pelo Facebook do Jornal da Record. Quem acompanha é o Francisco Fadian. Ele diz o seguinte: quem for vacinado precisa continuar a se proteger? Isso não seria um contrassenso? Como é que os senhores respondem a essa pergunta do Francisco Fadian? Posso? Por favor. Por favor. Então, é interessante, é uma pergunta importantíssima. Eu já dei essa resposta anteriormente. A gente precisa ter um contingente muito grande de pessoas vacinadas para a gente tirar a nossa máscara. Quando a gente tiver isso, porque, de novo, não é na perspectiva do indivíduo só. De novo, aqui, a gente precisa, neste momento, entender que o branco, o preto, o homem, mulher, o trans, todo mundo está no mesmo barco. E nós temos que proteger todos. A equação é muito simples. Os que a gente gosta e os que a gente não gosta. Os que a gente não gosta vai proteger por tabela. Mas os que a gente gosta, a gente tomando a vacina, você, primeiro, vai ter que ter 2 doses.
O desenho para você estar protegido são 2 doses. Não adianta você tomar hoje e amanhã, que eu já estou vendo gente falando, tomara que venha antes do carnaval. Como se fosse o último carnaval. Eu sempre dou a resposta. Você quer passar quantos carnavais? Eu quero ter pelo menos uns 30 para adiante. Um só não me interessa. Eu posso ficar quieto. 30 já ia ser difícil. Então, a gente está nesta proporção. Quando um contingente grande da população, grande, muito grande, estiver vacinado, aí a gente vai poder tirar a máscara. Por quê? Porque o vírus não vai encontrar pessoas vulneráveis. Quando você tira a sua máscara imediatamente após você ter tomado uma dose, você não está protegido. 2 doses vai levar um tempo para que você tenha uma proteção. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que eu acho importante ressaltar, o desenho para proteção para coronavírus, a expectativa, se confirmar, seriam no mínimo 2 anos. Pode ser que seja mais, mas pode ser que seja menos. A resposta ainda não está clara. Logo, isso é muito importante. Posso complementar? Por favor. E aí a gente tem que lembrar também que vacina não é aquela bala de prata, tomei, estou imunizado, beleza. Por isso que a gente mostra as eficácias e talvez as pessoas tenham um pouco confusas o que significa essa eficácia. Então, uma eficácia de 78%, por exemplo, como foi anunciada ali pelo Butantan, significa que eu, vacinado, tenho 78% mais chance de não pegar, de não ficar doente, pelo menos daqueles casos leves, do que uma pessoa que não foi vacinada. Não é que a pessoa que não foi vacinada, ela não tem chance nenhuma, encontrou o vírus, vai ficar doente. Não, então a gente leva em conta isso. Então, esse 78% de eficácia não é 100%, não vai te garantir a imunidade, por isso que a gente precisa continuar com essas medidas. E aí, para pensar nisso que o professor Jamal falou, imagina uma sala inteira, uma sala grande, que num lado está você, no meio tem muitas outras pessoas, e na outra ponta existe uma pessoa que não pode tomar vacina, como, por exemplo, uma grávida. E as grávidas não podem tomar vacina porque não foi testado nessas pessoas, nesse grupo de pessoas. O vírus, e aí imagina que a sala está cheia de pessoas. Se tiver bastante, e eu estou infectado, por exemplo, estou naquele cantinho ali infectado. Para o vírus chegar até aquela mulher que não conseguiu tomar vacina, que não pode tomar vacina, ele vai ter que percorrer por essas outras pessoas. Se as outras pessoas estiverem imunizadas, elas vão estar protegendo a grávida, que está ali. Então, vai estar protegendo outras pessoas que não podem receber a vacina, menores de 18 anos também não vão receber. Então, é isso a importância da imunidade coletiva. Você está protegendo você, primeiro, tudo bem, a gente tem esse pensamento de me proteger, mas aí você está protegendo essas pessoas que não podem receber a vacina, que não podem receber porque ainda não tem estudos determinados, tá? A gente provavelmente vai ter dados para isso. As pessoas que participaram do grupo de estudo, algumas ficaram grávidas, porque as pessoas voltam para a vida normal mesmo participando do estudo. Mas a gente precisa de uns dados mais robustos para ter certeza que não vai causar problema nenhum nesses grupos que ainda não foram testados. Então, é por isso que a gente tem que continuar, não é a bala de prata, e tem essa questão de proteger pessoas que não podem se vacinar. É essa a tão sonhada imunidade coletiva que a gente está tentando atingir. Cleisla. E, Luiz, a gente tem sempre que lembrar, né, que se trata de um vírus ainda bem desconhecido e muito mutante. Foi detectado agora há pouco e já tem mais de 30 países com essa linhagem, né, do B117, que é também chamado novo coronavírus. A Coronavac, ela contemplaria também essa linhagem de vírus no Brasil? Olha, a gente tem a sorte que o vírus ele parece ser muito mutável, mas ele está mutando muito porque ele está sendo disseminado muito. E é uma característica de vírus, que no momento que ele vai replicar, ele dá um errinho, aparece algum erro lá. Essa mutação que teve, ela provavelmente foi naquela proteína, no spike, na proteína S que a gente está tanto vendo, mas a gente tem que lembrar que as vacinas, elas produzem diversas respostas imunológicas, não só de anticorpos. E mesmo os de anticorpos, a gente tem lugares específicos que, para cada anticorpo, a gente vai produzir, por exemplo, vai pegar na pontinha dessa proteína. Imagina como se essa proteína fosse um galho, tá? De uma árvore. Naquela pontinha ali, tem um anticorpo que vai conseguir se ligar lá. Na base do galho, vai ter também um anticorpo que vai conseguir se ligar lá. Então, se eu tiver uma modificação, uma mutação no final do galho, no final dessa proteína, do spike do coronavírus, vai ter outros anticorpos que vai conseguir interagir com outras partes dessa proteína. A vacina da Pfizer foi testada para algumas outras variantes, eles já mostraram, inclusive estão testando essa, eu não sei se já saiu os resultados, mas eles estavam falando, a gente está testando
a nossa vacina contra essa nova variante, provavelmente deve funcionar. Então, ele não é um vírus tão mutável desse jeito, assim, para ficar preocupado com as vacinas. Na Coronavac, a gente realmente ainda não pode confirmar que ela deve conseguir, inclusive, imunizar as pessoas contra essa variante, com essa nova linhagem, tá? Mas a gente tem que lembrar que a mutação não é que o bicho de um pedaço do galho virou uma cobra ali, tá? Então, é só uns pedacinhos que vão mudando, e aí sim a gente consegue essa resposta melhor. Além de anticorpos, aí vai ter resposta de células de memória, vai ter células que conseguem identificar outras células do nosso corpo que estão infectadas e vai lá e matar. Então, tudo isso, alguns estudos analisaram essas outras respostas imunológicas, e foi bem tranquilo, foi bem seguro. Essas vacinas genéticas são fantásticas, elas desenvolvem uma resposta imunológica absurda, de 95% de eficácia. Por conta disso, a gente treinou ela tão bem para pegar várias partes dali da spike, né, da proteína spike, que ela consegue atacar de um monte de lado, tá? Então, por isso que essas tecnologias diferentes são tão fantásticas e a gente está vendo essa eficácia tão grande. Tá bom, só para explicar aqui, o Dr. Jamal enfrentou um problema de queda de energia lá na região onde ele está e a gente está tentando reconectá-lo à nossa live aqui do JR. Enquanto isso, Dr. Luiz, vamos sobrecarregá-lo com as perguntas dos nossos, das pessoas que nos acompanham. A Lilian Rodrigues Santos... A Lilian Rodrigues Santos, ela está acompanhando pelo Facebook da Record TV, quer saber o seguinte: quem já teve Covid pode se vacinar também? Com certeza. De novo, é que eu falei aqui, olha, vamos imaginar então como que funcionaria essa vacina se a gente fizesse uma analogia com um ringue de boxe, tá? Vamos pensar assim. As vacinas, ela vai te colocar à frente de um sparring ali, de uma pessoa ou de um boneco, daqueles bonecão, que você treina e você não recebe soco nenhum, tá? Então é isso que a vacina vai fazer, vai treinar o seu sistema imunológico para combater uma coisa que não vai te causar doença. A gente meio que engana o nosso sistema imunológico. Tá? Isso é muito diferente do que quando você colocar alguma pessoa para lutar boxe com um lutador profissional ali e pode te dar um nocaute a qualquer momento. Então, essa imunidade que a gente desenvolve quando a gente pega a doença pode ser que seja um pouco diferente dessa imunidade quando a gente tem a vacina. Tá? Então, por isso também não faz muito sentido as pessoas que falam vamos adquirir a imunidade de rebanho, jogando as pessoas para o mundo para enfrentar esse lutador profissional sem ter um treinamento antes. Pode ser que você dê sorte, acerte um soco sem querer ali no lutador, ele caia e tudo bem, você sobreviveu, mas o que a gente está vendo, muito mais provável, é que você vai sofrer um nocaute ali, tá? Dependendo da sua idade, dos grupos ali, é realmente uma doença complicada de a gente conseguir entender. Então, a gente pode sim vacinar pessoas que já foram infectadas. O que a gente pode fazer, a gente viu que elas desenvolvem uma imunidade, essas pessoas que já foram infectadas, então a gente pode pegar essas pessoas, que a gente já tem o registro delas pelo SUS, e falar, olha, você nesse grupo aqui, você é mais de 60 anos, você já pegou a doença. Você vai para o final da sua fila, de vez você para o começo. Então, a gente otimiza para quem nunca pegou a doença. E aí, faz isso com as outras pessoas. Mas o ideal, realmente, é vacinar todo mundo, porque, aparentemente, a resposta imunológica desenvolvida por vacinas, através de vacinas, é mais eficaz do que quando as pessoas pegam um vírus, tá? Por conta disso, a gente coloca nosso sistema imunológico primeiro para treinar um pouco antes de ir realmente para a briga. Bom, o doutor Jamal já está com um contato restabelecido. Aproveitando aqui, doutor Jamal, queria que o senhor respondesse em relação a essa discussão que a gente verifica agora em relação aos insumos, a seringas, agulhas, falta de seringas ou não. O senhor acredita que essa discussão ela está exagerada ou o senhor acredita que os estados ou o governo federal têm condições de superar essa questão logística ou é algo realmente muito sério e que preocupa, que pode comprometer a campanha com o início da imunização? Eu acho sempre importante, né? Eu sempre digo que fantasma detesta a luz. Quando você acende, eles vão todos embora. Então, é muito melhor você não jogar as coisas para baixo do tapete, trazer. E o papel da imprensa é exatamente isso, né? Em lugar onde a imprensa não tem capacidade de falar, de levantar o questionamento, isso não chama democracia. A imprensa não foi feita para elogiar quem está no poder, foi feita para vigiar quem está no poder. É outra história. Então, eu acho que é importante que a gente traga esses questionamentos. Isto fez, por exemplo, com que a gente não ficasse com falta de material de proteção para quem estava trabalhando. As pessoas, esse é um grande problema. Parece que
esquece rápido das coisas. Se a imprensa não tivesse na sua capacidade de aglutinar e de trazer o problema, a gente não teria máscaras para trabalhar, face shield e álcool que apareceu. As empresas de cosmético, por exemplo, desviaram a produção para álcool em gel, sabe? Não tinha álcool. Eu me lembro que, assim, vocês mesmos mostraram que, de repente, o álcool subiu às alturas do preço. O que foi feito? Uma rede, se não fosse esse o papel, a gente estaria pagando preço de arroz no álcool. Então, eu acho que é super importante. É um problema insumo? Claro que é um problema. Sem insumo, sem seringa e agulha, não tem vacina. A gente discutiu gelo seco, mas e daí? E o básico, que é gente para aplicar e esse tipo de insumo. Então, de novo, eu penso que não é intransponível. É óbvio que vai ser difícil. A semana passada eu vi uma matéria de uma indústria indiana que expandiu a sua produção de seringa e agulha para tentar ajudar o mercado mundial, ajudar não é exato, mas ajuda, enfim, o mercado mundial no sentido de suprir isso. Eu acho que é importante, eu acho que a gente vai passar por isso. De novo, dificuldade foi feito para a gente vencer, não foi feito para ficar empacado, né? E desde que, de novo, tenha uma vontade política de resolver isso, né? O que não pode é aproveitar, aí é outro cenário, de uma coisa tão grave quanto essa para tirar vantagem, e aí não cabe, né? Mantida as regras do jogo, eu acho que está valendo. Não vejo isso, de verdade, Luiz, como um grande problema. Eu acho que a gente vai vencer essa etapa. A mais difícil é vacina. Ok, a gente está quase chegando ao fim do nosso tempo. Vou pedir aos senhores agora respostas um pouquinho mais objetivas para a gente poder aumentar, na medida do possível, o número de perguntas e tirar dúvidas. Cleide, você tem alguma pergunta para um dos nossos convidados? A gente sabe que o mundo inteiro está discutindo esse assunto por motivos óbvios, mas tem um dado muito preocupante da OMS de que quase 80 milhões de crianças estão com menos de um ano, estão deixando de ser vacinadas nesse período da pandemia. É importante fazer um alerta breve, né, doutor Luiz, doutor Jamal, sobre isso aos pais, não é mesmo? Não só agora pensando na Covid-19, as crianças não vão ser vacinadas, mas realmente a gente tem diminuído muito a cobertura vacinal para outras doenças, para sarampo, para pólio, e é preocupante. Essas doenças voltarem é horrível. As vacinas, tem aquele problema que ela é refém do próprio sucesso dela também, né? Porque a gente não vê mais poliomielite e a gente fala, sumiu, né? Então não vou nem tomar mais a vacina. E não, a gente tem que continuar para realmente o vírus não voltar. A respeito disso também, a gente tem que... A União Pro Vacina, que é o grupo que eu faço parte, a gente está monitorando muito também essas fake news que dispersam pelas redes sociais, porque uma pesquisa do ano passado, da Datafolha, falou que 22% das pessoas pretendem não se vacinar, independente de qual vacina tiver. Isso é grave, porque dependendo da eficácia da vacina que a gente vai ter aqui no Brasil, a gente precisa vacinar uma parcela da população para que a gente atinja a imunidade de rebanho e a imunidade coletiva. Então, 22% das pessoas não se vacinarem significa que algumas delas têm dúvidas sinceras, foi muito rápido o desenvolvimento, e a gente pode ajudar essas pessoas fazendo o que a gente está fazendo aqui. Então, por isso que a comunicação é tão importante. E aí, esse grupo que eu estou participando da União Pro Vacina, a gente monitora e a gente produz materiais também para esclarecer essas dúvidas. E aí, no dia 21, agora, desse mês, a gente vai fazer uma campanha grande, chamada Dia V, da vacinação, para realmente mobilizar as redes sociais disso, de mostrar informação de qualidade, de esclarecer dúvida para as pessoas, para que a gente convença alguma dessas pessoas que estão com dúvidas sinceras de que vacinação é muito importante. Doutor Jamal, tem uma última pergunta aqui da Deise Moraes, que nos acompanha pelo YouTube do Jornal da Record. Tem como saber se teremos reação alérgica à vacina? Depois de quanto tempo pode aparecer aí os efeitos colaterais? Já existe uma resposta mais segura sobre essa questão de efeitos colaterais? Eu acho que o que ela está chamando de efeito colateral é alguma coisa que vem com o tempo. Não ou reação alérgica? Então, a reação alérgica é um fenômeno imediato, né? E voltando aqui, tem algumas vacinas que usam, por exemplo, ovo. Pessoas alérgicas ao ovo não podem tomar essa vacina. Por isso a importância que a gente falou inicialmente
em relação ao espectro grande de vacinas que podem ter outros tipos de, chamar aqui para facilitar o entendimento, conservantes. Então, esses produtos seriam capazes, em algumas pessoas, de desenvolver algum tipo de resposta. O que é importante lembrar é que eu sempre digo, não existe almoço grátis, né? Em saúde, qualquer coisa que você vá tomar ou vá usar pode desencadear um tipo de resposta. Felizmente, nós somos distintos, por isso acontece. Então, é importante que as pessoas tenham clareza disso. Esse é um fenômeno, felizmente, extremamente raro. E, em ocorrendo, saibam que tem assistência, tem o que fazer. Então, é possível, em tese, para algumas vacinas, sim. Para a maioria, não. O evento, eu já falei, é febrícula, que é uma febre baixa, e dor no lugar da aplicação. Fora isso, não é capaz de desenvolver a doença. Isso precisa ficar claro. Então, como evento adverso, dar a doença é impossível. Ok, doutor Jamal, queria aqui mais uma vez agradecer a sua participação, doutor Jamal, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, e também do doutor Luiz Almeida, que é pesquisador da USP, e a repórter especial do Jornal da Record, Cleisla Garcia, que participou de mais uma Live JR, o nosso encontro de toda sexta-feira, sempre com um assunto importante de interesse seu. A Live JR volta na próxima sexta e você acompanha sempre pelas redes sociais do Jornal da Record TV e também do R7. E nesta sexta especificamente, essa live aqui será exibida às 6 da tarde, logo mais, pela Record News. Muito obrigado a todos pela participação e um ótimo fim de semana.